Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Ioi, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui reunidos para mais uma mensagem de Deus abençoada, trazendo diretamente ao seu coração. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como a gente pode estar vencendo realmente a fraqueza espiritual, né? A fraqueza espiritual tem destruído muitas pessoas. Tem pessoas que começam bem na igreja, começam frequentando os cultos, começam participando das orações, tem presença na igreja, não falta, tem compromisso com Deus, mas depois de um tempo acabam esmurecendo, acabam se perdendo, né? E acabam realmente saindo diretamente do foco, né, de uma vida plena com o Senhor. Eu gostaria de falar alguns sinais, né, sobre isso e como que a gente pode estar vencendo, né, essa fraqueza espiritual. Mas antes de a gente começar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque eu desejo diariamente encaminhar vídeos devocionais abençoados para o teu coração, porque o meu desejo, irmão, é que você cresça através dessas palavras, fortaleça a sua fé e tenha consciência do que Deus deseja para você e o que o Senhor espera para a sua vida, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo. Como vencer, né, a fraqueza espiritual? O primeiro sinal, né, que a gente identifica quando uma pessoa realmente ela está esmorecendo na fé, está ficando fraco, a pessoa realmente ela fica procurando defeito na igreja. Olha o que a palavra em Hebreus capítulo 12, verso 2 vai dizer. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vos fadigueis desanimando em vossas almas. Quando a pessoa começa a ficar olhando para o homem, olha, ele deixa realmente, né, de olhar para Cristo, né? Então, assim, quando você vai para a igreja, irmão, você não deve ficar olhando para o homem, não deve ficar olhando para os erros que acontecem ali dentro. Você não deve, assim, às vezes a pessoa está totalmente dispersa. A pessoa vai para a igreja, o pregador está ministrando, o pregador ele está falando, a pessoa está com a cabeça na lua, a pessoa está olhando a roupa do pregador porque está faltando um botão, talvez na sua vestimenta, ou a coloração do seu sapato que não gostou, e fica procurando defeitos realmente, não só no pregador, no ministério de louvor, nos obreiros, na igreja, a cadeira, e a pessoa perde o foco. Quando a pessoa ela começa a perder o foco nessas coisas, né, é um sinal de fraqueza espiritual, irmão. Uma pessoa que está conectada com Deus, uma pessoa que está tendo uma vida de oração, uma busca constante no Senhor, ela quer saber da palavra. Ela não tem tempo para ficar olhando as coisas alheias. Quando a pessoa começa a ficar olhando muito defeito nos outros, ela perde o foco daquilo ali. Isso pode mostrar, sim, um sinal de fraqueza espiritual. Então, não se esqueça, todas as vezes que você for para a casa do Senhor, ter comunhão com os teus irmãos acerca de Cristo Jesus, você deve ter o teu foco na palavra, ter o foco em Jesus. O segundo sinal que pode acontecer, que você vê que a pessoa está enfraquecendo espiritualmente, é quando ela começa realmente, irmão, a passar a andar com pessoas mundanas. Salmos capítulo 1, verso 1 vai dizer o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e a sua lei medita de dia e de noite. Nós sempre passamos a andar com pessoas que nos parecem igual. A Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Então, assim, as pessoas que a gente acompanha, o círculo de amizade nosso,
fala muito a respeito do nosso caráter, de quem somos e como pensamos, né? Se você fica andando com uma prostituta, um fofoqueiro, um ladrão, um bandido, ou seja, uma falsa pessoa, qualquer pessoa, até um rebelde, você vai acabar se parecendo com ele. Lembra daquele dito popular muito conhecido? Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Se encaixa exatamente nesse versículo. Então, assim, devemos tomar muito cuidado. Se você está começando a andar com pessoas que não temem a Deus, pessoas que são rebeldes, pessoas que elas gostam de falar contra a igreja, contra pastores, contra a fé, tome cuidado. Isso pode ser um grande sinal de fraqueza espiritual. E com o passar do tempo, né, você pode estar fazendo as mesmas coisas. Talvez hoje você não faça, mas amanhã, se você continuar se misturando com essas pessoas, é o que vai acontecer. Por isso que a palavra fala, bem-aventurado, né? Ou seja, bem-sucedido, é um homem que não anda no conselho, né, dos escarnecedores. Ou seja, ande, irmão, realmente no conselho da pessoa que é abençoada, da pessoa que busca a palavra, da pessoa que realmente busca santidade. Porque quando andamos com pessoas que buscam santidade, o que acontece? Nós queremos buscar santidade. Quando você anda com uma pessoa que estuda a palavra, você tem um desejo também de começar a estudar a palavra. Então, as pessoas influenciam a nossa vida. Então, más pessoas, más influências devem ser tiradas, tá bom? O terceiro sinal é quando a pessoa realmente começa a abandonar a sua vida de oração, né? Lucas capítulo 18, verso 1 vai dizer o seguinte: disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre sem esmorecer, né? E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18 vai dizer o seguinte: orai sem cessar. Quando o crente perde a confiança, né, na vida de oração, ele está levantando a bandeira branca, ele está declarando a sua própria derrota. Por isso que pessoas que não oram vivem em apuro. Pessoas que não oram vivem sendo atacadas por Satanás, vivem se colocando em situações difíceis, vivem com a vida espiritual morta. Então, aquele que não ora pode se declarar assim, né, quase que um derrotado. Então, assim, que você tenha uma vida realmente de oração, que você tenha compromisso com o Senhor. Se por um acaso você sente que você está perdendo a vontade de orar, que você não deseja orar, isso é um sinal de fraqueza espiritual e você precisa se fortalecer na presença de Deus. Então, assim, não deixa, irmão, porque quando você para de orar, o que acontece? Os espíritos malignos, eles começam a ter espaço na sua vida. E aí quando você vê, quando menos se espera, já está desanimado, já não está querendo mais os cultos, não está querendo mais frequentar a igreja, não quer ouvir mais pregações. A vida, né, do casal começa a ter conflito, começa a ter brigas, a vida financeira começa a desandar, né, começa a aparecer doenças no corpo da pessoa, né, entre muitas outras áreas, né. Eu só tenho para te dizer que quando você não ora, irmão, você tem tudo a perder e nada a ganhar. Mas quando você ora, todas essas áreas são fortalecidas, a tua fé é fortalecida, a presença do Senhor é fortalecida, você fica cheio, forte e renovado. Então jamais abandone a sua vida de oração. Você pode estar pensando assim: poxa, pastor, mas eu não tenho o hábito de orar, eu não gosto de orar. Irmão, se esforce nem que for 15 minutinhos no teu dia. Isso não é grande coisa. Às vezes as pessoas elas falam: pastor, é muito orar 15 minutos. Não é, irmão. Às vezes a pessoa reclama até de um culto de oração. Não reclame, não faça isso, irmão, porque na hora do desespero, na hora que você está desesperado, você busca o Senhor. E aí, muitas vezes, dependendo da situação em que você esmoreceu na sua oração, pode ser irreversível a situação. Então, assim, quem não quer orar nem 15 minutos, como espera estar com o Senhor a eternidade? Você tem que começar a pensar sobre isso. Então, assim, ore pelo menos 15 minutos. Comece com 15 minutos por dia. Ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, ore pelo seu casamento, ore pela sua vida, ore para receber o Espírito Santo, ore para Deus te direcionar. Muitas pessoas andam sem direção porque não oram.
Você sabia que a oração ela traz direcionamento para a sua vida? Então que você possa estar neste foco. O quarto sinal é realmente deixar de ler a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que o meu povo é destruído porque falta conhecimento, né? Muitas vezes o inimigo ele sabe que quando você está estudando a palavra de Deus, quando você lê as escrituras, você começa a ganhar força, você começa a entender o que pode e o que não pode, o que Deus deseja para a tua vida e o que o Senhor não deseja. Você começa a identificar os padrões do inimigo que estavam destruindo a tua vida e você começa a resistir a Satanás, né? Então, não deixe de ler a palavra de Deus. Quando muitas pessoas vão ler a palavra, começa a sentir aquele sono, né? Aquela vontade de dormir, isso são ataques do inimigo. E se você deixa, logo você está fraco. Por quê? A fé vem por quê? Vem pelo ouvir e crer na palavra de Deus. Então, como que você vai aumentar a sua fé? Como que você vai ser edificado? Como que você vai conseguir todas essas coisas se você não estuda a palavra? Se você não frequenta uma igreja, se você não ouve uma pregação, um podcast, um culto online, se você não vê mensagem de Deus, se você não busca o Senhor, né? Isso é sinal de fraqueza. Você pode ver que quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós queremos fazer coisas de Deus. E a palavra do Senhor diz, né, que a gente deve buscar as coisas do céu e não da terra. Porque um dia, irmãos, todos nós vamos passar por um julgamento. E pode ser que a pessoa se salve ou não se salve. Isso vai depender das suas atitudes aqui na terra. Então, que você cuide da sua vida espiritual. Que você cuide para que você não fique com uma fraqueza espiritual. Se algum desses sinais você tem acometido, se você vê que está acontecendo com você, é um alerta do Espírito Santo para a tua vida. Deus me trouxe aqui para te falar. Fique vigilante. Fique vigilante, porque o diabo é seu adversário. E o diabo, irmão, ele não brinca de ser diabo. Mas muito crente costuma brincar de ser crente. Leva as coisas de Deus na barriga e depois as consequências são sérias. Irmão, melhor é obedecer do que sacrificar. Guarda esse versículo no teu coração. Deus não tem prazer nenhum de corrigir você. Deus não tem prazer nenhum de ver o teu sofrimento. Mas você precisa entender o que a palavra de Deus fala para que você seja bem-aventurado. Então, assim, procura, irmão, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque a tua vida vai bem. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que me ouvem neste momento. Pessoas que estão em todos os cantos deste país, pessoas que estão em outros países estrangeiros fora, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que todo espírito de fraqueza espiritual saia da vida deles agora, Pai, em nome de Jesus. Que o espírito de fortaleza, Pai, venha sobre eles, Pai. Que eles possam se dedicar na oração, que eles possam se dedicar no jejum, na busca, que quando eles entrarem dentro da igreja, Senhor, eles não procurem defeitos, mas eles procurem a Tua face para ouvir uma palavra rema ao coração deles, Pai. Que eles saibam, Senhor, que eles são muito preciosos, que eles cuidem com as pessoas que eles andam, que não andem com escarnecedores, pecadores, nem pessoas mundanas, mas que realmente eles andem com homens santos de Deus, pessoas que vão agregar a vida espiritual e dar crescimento e expansão para eles em todos os sentidos. Que eles nunca, Senhor, abandonem a vida de oração, porque quando um crente não ora, provavelmente ele está sendo derrotado e grandes coisas virão horríveis sobre a vida deles, Pai, e que eles possam ser leitores assíduos, Senhor, que eles possam perseverar aprendendo qual é a Tua vontade, Senhor, como a Tua palavra fala em Efésios 5, buscar a estatura do varão perfeito, pleno conhecimento de filhos de Deus, para que não seja levado e induzido a erro e ao engano, Senhor, que Teus filhos não caiam no engano de Satanás, nos erros também de homens, meu Pai, e de demônios, e que eles não ficam absorvendo doutrinas de falsos profetas e demônios, Pai, mas que eles possam absorver o verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus, amém. Irmão, quero te agradecer, a você que está aqui sempre me acompanhando, que Deus abençoe você. Quero dizer para você que graças a Deus alcançamos a marca de 100 inscritos no canal, estamos rumo aos 200.
Que Deus abençoe você, que você continue evangelizando, porque quanto mais pessoas evangelizar, mais pessoas serão abençoadas. Eu sou o pastor André Iorra, eu abençoo você e toda a sua casa em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.